Nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje é dia da Santa Ceia. E nós vamos falar sobre a importância da Santa Ceia na vida do cristão. Como que nós temos que entender, ver a Santa Ceia? Qual o propósito da Santa Ceia? Por que participar da Santa Ceia? Entender aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, dos versos 23 a seguir. O apóstolo Paulo está colocando em ordem a Santa Ceia do Senhor. Ele está trazendo luz para aquelas pessoas da igreja de Corinto, porque eles iam para a Santa Ceia para comer, para beber. E quem tinha muito comia muito, quem não tinha ficava observando. E Paulo ficou incomodado com aquilo, e o Espírito Santo traz uma revelação para ele, que a Santa Ceia não é comida, não é bebida, é uma festa, de verdade, é uma festa, porque a Santa Ceia nos mostra que Jesus está vivo. A Santa Ceia revela para a gente alguns propósitos que só quem morreu e ressuscitou poderia deixar para nós. Então Paulo fica preocupado, o Espírito Santo dá para ele a revelação, assim como ele traz o entendimento para a gente de como a gente tem que se apresentar para participarmos da Santa Ceia. E eu gosto demais do esclarecimento que ele dá para a gente em Romanos, no capítulo de número 12, para tirar da gente esse misticismo, para tirar da gente os rituais, para tirar da gente a religiosidade, para iluminar a nossa mente, para esclarecer a nossa mente. Ele diz no capítulo 12, os versos 1 a seguir, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem emoção no nosso culto? Tem que ter emoção. Tem vibração? Tem que ter vibração. Porque nós não estamos num culto fúnebre, não. Nem na Santa Ceia e nem o outro culto é um culto fúnebre. É um culto de celebração, aquele que de verdade morreu, mas a morte não pôde detê-lo. O túmulo está vazio. Então não existe razão nenhuma para um culto moribundo. Não existe razão nenhuma para um cristão carrancudo, de cara feia, que não sorri, que não vibra, que não se delicia com a presença de Deus. Hoje de manhã aqui a gente extravasou, gente, a gente extravasou. Foi incrível, assim como eu vi os vídeos de sexta-feira, o povo extravasando, sabe, se lançando no rio do Espírito Santo, bebendo dessa fonte inesgotável, que Jesus fala, aquele que beber da água que ele desce fará nele rios, fonte. E ele no último dia da festa, ele diz, quem tem sede vem a mim e beba. Ele diz, eu sou a fonte, e aquele que crê em mim também se tornará uma fonte.
Nós não somos uma lagoa, não, nós somos um rio onde as águas correm, águas vivas, e elas levam vida, elas levam alegria. Eu não sei você, quando você para diante do mar ou diante de um rio, que ele é caudaloso, quem já atravessou o Paranazão, o rio Paranapanema, né? Do lado do Brasil, ali indo por São José do Rio Preto, atravessando para o outro lado do Mato Grosso, aquilo é um mar. Quem já foi no Amazonas, aquelas algas, águas caudulosas, a gente sente vida, e é o que Deus quer para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, que a gente tenha vida. Mas Paulo está dizendo, não é só emoção, não é só vibração, não é só alegria, é razão, é entendimento, é discernimento. E nós olhamos, porque Paulo escreve para a igreja em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a seguir. E aí a gente descobre 3 fatos importantes, 3 revelações importantes para nós como cristãos. A Santa Ceia é a Santa Ceia do Senhor, é a Santa Ceia do Senhor, e ela é santa porque Ele é santo, e ela é ministrada para aqueles que são santos, e estão no processo de santificação, até o dia glorioso, em que nós nos tornaremos semelhantes a Ele, e estaremos com Ele por toda a eternidade. Nós não participamos da Santa Ceia porque somos dignos, porque pagamos as contas, porque não adulteramos, não roubamos, não mentimos, não olhamos para o espelho e dizemos, tu és o cara, tu pode participar da Santa Ceia, olha como tu é perfeito, tu paga as contas antecipado, tu não olha para a mulher do outro, tu não olha para os bens do outro, você não fala mal de ninguém, não, mas eu não sei o que você está fazendo aqui na terra ainda, que você já não foi arrebatado. Nós não participamos, porque somos dignos. O mérito é todo de Jesus, igreja. O mérito é todo dele. Foi ele que deixou o esplendor da sua glória. João declara isso no seu evangelho, a partir do capítulo 1. O verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e por ele foram feitas todas as coisas, e ele se revelou, e ele se manifestou entre nós, e nós vimos o brilho da sua glória. Veio para que era seus, mas os seus, vendo tudo isso, não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. O mérito é todo dele. Falei nos 3 cultos pela manhã, algo que eu li e algo que eu ouvi, a respeito do Salmo 23, relacionado com aquilo que Paulo está falando aqui em Romanos 12, pela renovação da mente, né, para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Havia uma grande festa, e nessa grande festa foram escolhidos 2 homens para falar sobre o Salmo 23. O primeiro nomeado para falar do Salmo 23 era alguém muito catedrático, talvez poliglota, com uma oratória fantástica, poder de comunicação, poder de domínio, de manipulação de massa, conhecedor teológico do texto bíblico, conhecedor com uma cultura, um cabedal fantástico. E ele falou sobre o Salmo 23 de uma forma eloquente, mas não aconteceu nada. O plenário, a multidão ficou inerte. Chegou a vez do segundo, que ia falar sobre o Salmo 23, era uma pessoa do povo, simples, um cristão normal, um cristão que vibrava, chorava, se deliciava na presença de Deus, mas o seu português não era tão bom.
a sua oratória também não era tão boa, não tinha muitos conhecimentos, e ele começou a falar, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. E ele vai falando sobre o Salmo 23. Em um determinado momento plenário, as pessoas que estavam ali, que eram muitas, se colocam de pé e começam a aplaudir veementemente. Há uma êxtase espiritual, há uma manifestação poderosa da glória de Deus. O ambiente foi inundado pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele terminou, o povo estava em lágrimas. E alguém chegou e perguntou para aquele que estava conduzindo aquela reunião: por que isso? O que aconteceu? O primeiro era de um conhecimento tremendo, uma oratória, um linguajar sensacional, mas não aconteceu nada. E com esse segundo simples, a glória de Deus tomou conta do lugar. Por que essa diferença? E aquele que conduzia a reunião disse: simples. O primeiro conhecia o Salmo 23. O segundo conhecia e tinha intimidade com o autor do Salmo 23. Essa é a grande diferença. E você pode sair daqui hoje fazendo essa total diferença. Cristão, todo mundo pode dizer que é. E hoje tem gente que quando fala que é cristão dá vergonha. Porque são nominais. É status dizer que é cristão. É cool, é bacana. Mas eles não têm vida. E hoje nós estamos aqui para receber essa vida. Para fazer a diferença. Para quando a gente sem palavras, só com o nosso testemunho, com o nosso comportamento, com as nossas ações e as nossas atitudes, a gente refletir a glória de Deus. Então você e eu não somos dignos, ninguém é digno, todo mérito é dele. Foi ele que deixou o esplendor da sua glória, foi ele que se humanizou, foi ele que caminhou pelas ruas de Jerusalém, foi ele que carregou nos seus ombros aquela pesada cruz, foi ele que subiu ao Gólgota, pregado ao madeiro, suportou a coroa de espinhos, foi transpassado por aquela lança, desceu à sepultura, experimentou a morte, mas ele triunfou, ele se levantou, a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo. E aí a gente olha, a ceia nos traz a lembrança que ele nos amou. A ceia nos traz a lembrança que ele está presente. A ceia nos traz a lembrança que Jesus está voltando, que ele fez promessas de um dia voltar. É por isso que nós temos que amar a mensagem da cruz. Uma igreja verdadeira, uma igreja autêntica, ela não abandona a mensagem da cruz. Uma igreja verdadeira, autêntica, ela coloca sempre Jesus no centro. Ele é o centro da mensagem, ele é o centro da adoração, ele é o centro da celebração, ele é o centro da nossa vida. Ele está no centro, ele está no nosso meio. A ele honra, a ele glória, a ele louvor, igreja. Ele é digno de receber todas essas coisas. Olhando e pensando no quanto ele nos amou. Paulo diz que ele nos amou quando a gente estava lá na lata do lixo, quando a gente estava destituído da congregação de Israel, quando a gente estava morto. Paulo diz em Efésios capítulo 2, mortos em pecados, delitos e ofensas. Pedro diz que ele nos transportou do reino das trevas
para o reino glorioso da sua luz. Tudo por amor. Eu quero compartilhar com vocês textos bíblicos que mostram o quanto Ele nos amou. De que forma Ele nos amou? De forma intensa. É por isso que Efésios 5, que fala sobre o matrimônio, vós maridos, amai vossa mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É esse amor sacrificial, é esse amor que se entrega, esse amor que se dá. E eu encontrei um texto, que você pode abrir aí a sua Bíblia, no livro dos Salmos, Salmos 22, verso 1, verso 6 e 7, o verso 11 a 18, depois o verso 20 a 21, Salmo 22. O salmista, ele tem uma visão clara de como Jesus iria sofrer. É um salmo messiânico, que fala, que traz para a gente hoje, para a gente entender, para a gente viver, para a gente sentir, para a gente pensar, para a gente refletir, o quanto Ele nos amou. Ele diz assim, verso 1, meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito, pedindo socorro? Jesus exclamou lá na cruz do Calvário, meu Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Aquela hora o pai virou as costas para o filho amado, porque sobre ele estavam os nossos pecados. O que levou Jesus à cruz não foram os nossos pecados, foi o amor dele por nós, e ele leva esse peso. O bendito se torna maldito, o belo se torna feio, o bendito se torna maldito para que eu e você nos tornássemos benditos. E ele diz lá em Mateus que vai chegar o dia que ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Foi por amor que ele subiu ao Gólgota. E o salmista Davi vê isso, olha como o salmista vê Jesus. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçou de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. No jardim do Getsêmani, Jesus sente as agruras da morte. Por isso que ele ora, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus estava dizendo, se for possível, não se separe de mim. Se for possível, não me abandones. Se for possível, não me deixes. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Naquele momento, ele fica tão angustiado que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue. Tal era a angústia, e ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Já lá no jardim do Getsêmani, ele está sentindo o peso do meu e do seu pecado. Ele já está trazendo sobre os seus ombros todas as nossas culpas. Continua, como touros, muitos inimigos me cercam, todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões, abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão. Jesus pendurado por horas sobre o madeiro, enquanto ele tinha forças,
ele levantava os seus braços, levantava as suas pernas, mas chegou um momento que ele já não tinha mais forças, e ele morre asfixiado, seu diafragma é comprimido, e ele morre. Ele não morre por causa da espada, ele não morre por nada, ele morre porque ele já não tinha mais forças. E tudo isso, sabe por quê? Para que se cumprisse o que Davi disse: nenhum dos seus ossos foram quebrados. Como ele morre antes do tempo que os romanos estabeleciam, quando eles chegam, eles veem que Jesus está morto, e para ter certeza eles enfiam a espada e sai água e sangue. Como ele já estava morto, eles não precisavam quebrar as pernas de Jesus. Se ele estivesse vivo, o texto que Davi diz: nenhum dos seus ossos foram quebrados, as suas pernas teriam sido quebradas, e aí ia arrebentar com o texto bíblico. Ele continua dizendo: todos os meus ossos estão fora do lugar, o meu coração é como cera derretida, a minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais estão me cercando, eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Cravos nas mãos, cravos nos pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Salva-me da espada, não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Ele não poderia se defender, gente. Poderia. Se Eliseu pediu para cair fogo do céu e consumir aqueles soldados, se Eliseu pediu para sair as ursas de dentro do mato e matar aqueles moços, você pode imaginar o que Jesus poderia ter feito? Não precisava de nenhuma maneira que Judas o beijasse. Quantas vezes eles tentaram prender Jesus, mas ele desaparecia. Ele não poderia ter feito isso, mas não, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para demonstrar que ele te ama. Não é porque você é bonzinho, não é porque você nasceu numa família que tem um sobrenome que impacta a sociedade, não é pelo teu comportamento. Ele te amou, porque quando nós não temos Ele na nossa vida, qualquer pessoa é o mais vil e miserável pecador. O mesmo que o salmista Davi viu, Isaías também viu. No capítulo 53, começando do verso 2, ele diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Mel Gibson tratou de mostrar para a gente o que está acontecendo aqui em Isaías 53, quando você assiste a paixão de Cristo. O rosto desfigurado, bateram nele com uma cana, bateram na sua cabeça, colocaram a coroa de espinho, bateram sobre ela. O carrasco, a garra, aquele chicote que tinha nas suas pontas chumbo e osso de dentes de animal. Davi viu isso e ele disse: fizeram grandes valas nas minhas costas. O carrasco lança o chicote, ele agarra no couro, na pele de Jesus, e ele
trás, rasgando as suas costas, ao ponto de órgãos ficarem expostos, os seus ossos ficarem expostos, mas nenhum osso se quebrou. Ele ficou desfigurado. Verso 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Pilatos, Caifás, Sinédrio: tu não és o Cristo, tu não és o Rei dos judeus, então diga para nós quem tu és. Insultado, ele fica calado. Será que a gente não aprende alguma coisa com Jesus? Quando você for insultado, fica calado, não retruca, não discuta, não brigue, não defenda. Você não precisa defender Jesus, você precisa defender a sua fé. Você não precisa defender a igreja, defenda a sua fé. Você não precisa defender nenhum dos seus pensamentos, defenda a palavra de Deus. O amor, é assim que Ele te amou. A ceia do Senhor nos fala da presença dEle. Ele diz isso para nós, que Ele estaria conosco todos os dias. Paulo vê isso, fazer isso em memória de mim, na minha presença. Ele está presente aqui, igreja, Ele está presente aí na sua casa. Se você está conectado, se preparando para comer do pão e beber do cálice, Ele é um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente. Ele está aí onde Ele é adorado, um Deus presente. E por último, antes das irmãs começarem a distribuir os elementos, a ceia do Senhor aponta para um futuro glorioso de que Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Mateus escreve no capítulo 24, verso 42: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 44 diz: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Estava pensando isso e lembrei da minha adolescência, da minha juventude, quando alguns jovens diziam: eu sou tão jovem para viver essa vida cristã, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode nada, a igreja do não pode, a igreja do não pode. Eu vou dar uma volta no mundo, vou experimentar algumas coisas que o mundo oferece, depois dá tempo, eu volto. Por isso, estai vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Igreja, ouvintes, telespectadores, o diabo não tira férias, o diabo não descansa, não baixe a guarda,
Não dê bobeira. Não durma de touca. Você não sabe quando ele vai te atacar. E você também não sabe a hora que Jesus vai voltar. Ah, pastor, a minha tataravó já tinha ouvido falar que Jesus ia voltar, mas já passaram tantos anos e ele não voltou. A minha avó, minha bisavó, o meu pai, Jesus ainda não voltou. Se ele demorou tanto, ele vai demorar um pouco mais. Dá tempo de eu curtir a vida. Dá tempo de eu dar um voo rasante no mundo, experimentar as coisas, depois eu volto. Pode ser tarde, igreja. Pode ser tarde. Não entra nessa. O diabo não dorme, o diabo não descansa. O diabo não tira férias. Gente, eu acho que a pior coisa que um cristão pode dizer: tirei umas férias da igreja, tirei umas férias de Deus. Quer dizer, então eu estou vulnerável. O diabo pode fazer o que ele quiser, porque quando eu saio debaixo da cobertura, quando eu saio debaixo da proteção, eu fico vulnerável. Não dá essa bobeira. Não pensa isso. Dá um tempo. Pastor, eu vou dar um tempo. Agora eu vou me dedicar a cuidar da minha família. Agora eu vou me dedicar a cuidar de mim. Não, meu querido, não entra nessa. Eu e você não sabemos o dia e a hora que ele pode vir. Ele pode vir para mim hoje. Pode vir para você amanhã. Pode vir para toda a igreja hoje, pode vir para toda a igreja amanhã. Então o melhor fazer é estar preparado. Não dá bobeira, como deram aquelas virgens loucas. Não estavam preparadas. 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes tinham azeite, as loucas, no começo elas tinham azeite, tinha lâmpada, mas elas não se prepararam. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. E as prudentes entraram e a porta se fechou. E as loucas que tinham ido comprar azeite, que tinham ido buscar o azeite, chegaram e elas gritavam: abre-nos a porta, abre-nos a porta. E o noivo lá de dentro dizia: não é mais possível, passou o tempo, passou a hora, a porta se fechou. Que desespero daquelas virgens. Elas eram virgens, elas tinham lâmpadas. No começo elas tinham azeite, as lâmpadas estavam acesas, mas elas dormiram, elas baixaram a guarda e o noivo chegou. Noé, capítulo 6 de Gênesis, pregou 120 anos, dizendo que ia vir um juízo sobre a face da terra, o dilúvio. Ninguém creu. Graças a Deus que a família dele creu. Zombavam dele: esse velho tá caduco, esse velho tá louco, nunca tinha chovido, só o orvalho que regava a terra. Mas no dia que começou a chover, Noé e a sua família já estavam dentro da arca. O anjo já tinha fechado e tinha betumado, lacrado. Quando as águas começaram a subir, eles corriam e gritavam: Noé, open the door. E Noé diz: the door is closed. Too late. Too late. Tenho certeza que Deus está falando com a gente aqui hoje. Tenho certeza que talvez já tenha passado na sua cabeça: vou dar um tempo. Vou tirar umas férias. Não vou. Pastor, olha,
estou entregando aqui o meu cargo, estou entregando aqui as minhas responsabilidades, porque agora, sabe, eu tenho alguns projetos pessoais, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar de mim, então eu não vou ter tempo para Deus. Aquilo que você não prioriza não tem importância para você. Se você não prioriza Deus, Ele não vai priorizar você. Apocalipse 22:12, Apocalipse 3:11. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fecha os teus olhos. E o Espírito Santo pergunta para você e para mim: o que é que você tem? Tem fé? Guarda o que você tem. Tem alegria? Guarda o que você tem. Tem esperança? Guarda o que você tem. Não deixa o diabo te enrolar, não deixa o diabo te enganar, não deixa o diabo te iludir, não deixa. Os pratos, os manjares dele têm boa aparência, mas depois é indigesto, causa morte. João 10:10, ele vem para roubar, matar e destruir. O que ele quer é roubar a tua fé, roubar a tua alegria, roubar a tua esperança, roubar as tuas crenças, roubar os teus valores, roubar os teus princípios, roubar a tua alegria de servir a Deus. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Nós vamos receber agora os elementos que representam a Santa Ceia. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Senhor Jesus,
na noite que foi traído, deu graças pelo pão e pelo cálice. E nós o fazemos agora. Senhor, consagramos a Ti esses elementos, símbolo da Tua morte, símbolo da Tua entrega, símbolo do Teu sacrifício. O pão que representa o Teu corpo, que foi rasgado, moído, transpassado. O cálice que representa o Teu sangue vertido, derramado. Pelo Teu corpo, pela Tua entrega, nos foi aberto um novo e vivo caminho de volta para Deus. Consagramos a Ti esses elementos, o cálice da nova aliança, do novo concerto, do novo pacto, o sangue que tem poder para perdoar o mais vil pecador. Consagramos a Ti, Senhor. Aquela noite, depois de dar graças, Ele partiu o pão e disse: comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse para os seus discípulos: esse cálice representa o meu sangue que vai ser derramado lá no madeiro, nas 4 pontas daquele madeiro. O sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, do novo pacto, do novo concerto. Sangue que tem poder para perdoar o ladrão, o delinquente, o marginal, a prostituta, o homossexual, o gay, a lésbica, o trapaceiro. Sangue que tem poder para santificar, purificar o mais vil pecador que se arrepende e confessa que Ele é o Cristo ungido de Deus. Bebei dele todos, disse o Senhor. Fique de pé. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou pro